Boa tarde a todos. Que Jesus esteja presente nos nossos corações e que nós estejamos presentes ao chamado dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, vamos tentar, né? Essa passagem, essa bem-aventurança é a quinta. Elas são 8 e essa é a quinta. Nós vamos meditar sobre ela, que foi narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. E vocês vão querer procurar, evidentemente, para ler melhor, elas vão encontrar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 1. Então, nós vamos começar fazendo uma viagenzinha. É rápida e não vai custar muito tempo. Quando Jesus chega na Galileia para revisar o seu trabalho inigualável da revelação do reino de Deus e de sua justiça, o que Jesus encontra? Um mundo mergulhado numa série de contradições. Não caminhou muito, lamentavelmente. As contradições estão aí, ainda presentes. Mas aí já não é Jesus que vai só ele enfrentar. Precisamos nós também ajudá-lo a enfrentar essas contradições, as nossas e a do nosso mundo. A exemplo dessas contradições, a gente vai mencionar Grécia e Roma. Grécia estava sendo o primeiro ponto de referência da intelectualidade. Todo mundo sabe disso. Os filósofos, todos os escritores, né? E Roma o que fazia? Daria lições de organização social como jamais se viu na história da humanidade. Agora, a gente tem um avanço, né, em relação a essas duas cidades. Mas, não obstante esse avanço, o que a gente ainda enfrentava? Sim, eu digo a gente porque a gente estava lá. Com toda certeza, como estamos aqui. E um dia iremos para outro lugar que não sabemos como, nem quando. Então, não obstante esse avanço, era comum na época, quando alguém fosse pego em adultério, o que acontecia? O castigo era dado a quem? A mulher. Nós temos um episódio falando sobre a mulher adulta, mas não temos um episódio falando sobre o homem adúltero. Por que será? Né? Será que já havia machismo? Né? A mulher é mais pecadora. A mulher é mais pecadora, disse nosso companheiro. Mas vamos deixar, né? Não estamos em lugar de criar polêmicas. Vamos deixar assim mesmo. Então, era punida de que maneira? Através do apedrejamento. E esse apedrejamento era feito por quem? Pelos homens. Né? E com pedra mesmo. Que hoje a gente tem apedrejamentos verbais. Através de internet. Nós vemos aí o que está acontecendo com as nossas companheiras que dizem que são negras. Eu aprendi na minha casa que o ser humano não tem cor. Né? É meu irmão. Não me interessa se tem cor de pele, se não tem. Minha mãe dizia que só os animais tinham cor para a gente poder diferenciar. E eu acreditei e acredito até hoje. Então, a gente via, inclusive, em relação a essa situação, que ninguém também se constrangia de ter o seu semelhante como escravo.
E hoje tem um outro nome. Até porque o nosso país foi o último na abolição da escravatura. Todos os outros já não tinham mais e a gente ainda tinha. E não vamos modificar o verbo. Vamos deixar como tinha. Embora a gente saiba que o verbo pode estar no presente. Também a gente via o seguinte: essa tolerância que havia, vamos dizer, com a escravidão, porque existia a escravidão, mas havia uma tolerância com ela. Por que será que os chamados senhores, os aristocratas, tinham essa tolerância com a escravidão? Primeiro, porque seriam trabalhadores, seriam servos. Naquela ocasião, a aristocracia não trabalhava. O trabalho era para ralé, para plebe. E muitos desses senhores, inclusive, importavam da Grécia criaturas mais ou menos instruídas. Para quê? Para ensinarem e formarem seus próprios filhos desses senhores. Que nem isso eles queriam ter trabalho. De ensinar, de dar formação e tudo mais. Então, havia tolerância porque era necessário para cada um deles. Agora, a gente vai ver uma outra coisa. Mesmo sendo esses escravos necessários, como é que esses seus patrões, entre aspas, recebiam e tratavam essas criaturas? Como mercadoria. Que eles eram comprados. Vocês já imaginaram a sensação que deveria ser uma pessoa ser comprada para trabalhar para outra e só ter o direito de dizer sim, sem escolha, e ser pago, entre aspas, por um prato de comida, porque precisava ser saudável para poder trabalhar? Porque se não fosse o trabalho, é até provável que nem o prato de comida tivesse. E a gente, muitas das vezes, não pensa nisso e raspa aquele bocadinho que tem no nosso prato, que foi do olho maior do que o estômago, e joga fora. E lá, eles comiam isso. Talvez a lavagem dos porcos fosse mais substanciosa, fosse mais limpa. Mas isso teve necessidade de haver. Não é? Ninguém passou por isso porque quis, por um acidente qualquer, não. Uns porque aceitaram quando da reencarnação. A grande maioria porque pediram na reencarnação. Que a gente sabe que quase tudo que a gente passa, não só de bom como de desagradável, nós temos a responsabilidade com relação àquilo. Foi o que nós escolhemos, achando que essa é a melhor coisa do mundo. E está sendo. Porque a gente está o quê? Aprendendo. É ensinamento. Então, como essa atitude era por causa dessa situação, a gente vai ver que, com tudo isso, a humanidade acalentava um conceito de justiça bastante distorcido, claro. Venha a nós e ao vosso reino, nada.
Mas a gente vai também observar algo muito sério com relação a isso. Não havia diferença entre justiça e vingança. Como também não há ainda. Muitas das vezes a gente escuta e assiste até pela televisão pessoas gritando que querem justiça. Ninguém precisa pedir justiça. Ela vem a seu tempo. Quando a gente pede e grita veementemente por ela, a gente quer vingança. Nós vamos ver que ainda estamos na época do olho por olho, dente por dente. Não nos esquecemos ainda dessa frase, e menos ainda de exercitá-la. Mas quando a gente diz assim, não tem problema não, Deus está vendo. Né? Deus está vendo não é para abençoar aquela pessoa, para ajudá-la a subir mais um degrauzinho na vida. Deus está vendo o que ela fez comigo, que me sinto vítima e vai levar aquela pessoa ao castigo necessário. Mas não precisa, ele está vendo. Eu não preciso de pedir e de dizer que ele está vendo. Ele está. E está vendo numa situação que muitas das vezes também a gente não pensa. Ele está vendo aqui, ó, em mim. Não é a minha atitude exterior. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não está escrito lá no Evangelho? Então é assim que a gente faz. Depois a gente vai ver o seguinte, olha. O que seria essa justiça e vingança, não havendo diferença? Aquele mais forte sempre agiria em função do mais fraco. E o mais fraco seria sempre submisso. Não teria condições de se rebelar. Por quê? Porque sabia que não tinha mesmo essa oportunidade. Ele era escravo. Ele não tinha como. Muitas das vezes nem fugir. Nós sabemos na nossa história do Brasil aqui, os escravos que fugiram e muito o que aconteceu com eles. Então a gente vai vendo todo esse desenrolar da história da humanidade em tempos idos. Porque nós estamos ainda bastante preocupados com o dia de hoje. E com o que vai me acontecer. Mas eu estou muito pouco preocupada, ou quase nada, com o que eu fiz, ou com o que eu vou fazer. É preciso que pense nisso também. Porque muitas das vezes, mas fulano foi tão ingrato comigo, por que será? Ou será que foi? Qual foi o motivo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? De que modo eu falei? Porque se eu disser, sai daí, é uma coisa. Mas se eu disser, sai, é outra. E a palavra é a mesma. Então a gente precisa parar para pensar muito em nós, no sentido de como estamos vivendo, o que estamos fazendo das nossas oportunidades. E aí a gente vai ver o seguinte, olha, houve uma conversa, Jesus conversava muito com seus apóstolos de uma maneira muito íntima. Não era a maneira como ele conversava com seus seguidores.
Não querendo dizer que uns entenderiam melhor ou mais rapidamente do que os outros. Mas a gente conversa com um amigo de uma forma diferente do que a gente conversa com um conhecido. Não tem a menor dúvida, nós sabemos disso. Então, ele conversando com os apóstolos em relação ao episódio da mulher adúltera, que a gente sabe que todos eles foram se afastando. Por que foram se afastando e largando a pedrinha? Porque não teve um que se julgasse justo para apedrejar aquela criatura. Porque da forma como Jesus deveria falar, eu não me lembro, eu estava lá, mas eu não me lembro. Da forma como ele falava, devia de deixar a gente completamente deslocado. Aquele do quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não precisou muita coisa. Ele deixou a cada um de nós lá presentes que pensássemos, meditássemos, refletíssemos sobre a atitude que íamos tomar. Como hoje também. A gente sabe que existem 2 caminhos para a gente chegar a ele. O da porta larga e o da porta estreita. A fila da porta larga é enorme. Vamos para a fila da porta estreita. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Mas tudo que é difícil é melhor. A gente sabe disso. Um determinado alimento que a gente demora mais tempo para cozer, uma roupa que a gente demora mais tempo para poder comprar, a casa dos nossos sonhos, que a gente junta o dinheirinho durante muito tempo. Quando chega ali, eu estou falando só de coisa material, hein? Quando chega debaixo daquele teto, eu me lembro quando eu tive a minha primeira casa, eu passei a noite inteira andando por ela, para ver se era minha mesmo. Não é muito melhor? Então, nessa conversa íntima que Jesus tem com os apóstolos, ele fala sobre o episódio da mulher adúltera. E ele esclarece o seguinte, a gente também conhece essa frase. É necessário que haja o escândalo, mas ai de quem o promova. E esse escândalo a que Jesus quer se referir é no sentido religioso, é o sentido dos vícios e é no sentido das imperfeições humanas. E aí a gente começa a pensar nas nossas imperfeições e nos nossos vícios, para tentar, pelo menos, se libertar de um. Aí a gente pensa assim, mas um só? Sim. Eles não têm pressa. Eles só querem que a gente faça o melhor que a gente puder fazer. Então, aquela bolsinha de moeda, se a gente puder chegar lá com uma virtude ali dentro, olha que recepção maravilhosa. Não pode chegar lá com todos os vícios e imperfeições que já tem, acumulando mais 1 ou 2. Isso é que não é interessante. Mas isso não vai acontecer com vocês, porque vocês já sabem disso. Então, quando chegar lá do outro lado, todo mundo vai estar mais magrinho de imperfeições e de vícios. É isso que ele deseja. E aí também, quando ele fala sobre isso, ele revela
uma coisa sensacional, maravilhosa, que eu fui achar no livro Boa Nova, através de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Ele revela que a natureza humana ainda é rica de fragilidades. Nós não somos maus, nós somos frágeis. E por sermos frágeis, recebemos e permitimos que fique conosco as coisas negativas. Então a humanidade é frágil. Uma coisa aqui é uma coisa frágil. Enquanto está aqui, está inteiro. Se eu pegar e largar, quebra, e o livro não quebra. Claro que é material diferente, mas a gente vê a fragilidade. E por isso, ele fala, nessa mesma ocasião, sobre a negação de Pedro para com ele. E Pedro diz: imagina, mestre, se eu vou fazer uma coisa dessas, jamais passou pela minha cabeça de negar o Senhor. E ele responde para Pedro: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E é assim que Jesus nos vê, frágeis, crianças espirituais na caminhada. E por isso, cada vez mais está junto de nós, nos auxiliando, nos inspirando a fazer tudo aquilo que é de melhor. E às vezes a gente se revolta com alguma coisa que nós achamos que é ruim para nós, nos acontece. Mas não é ruim. É só despertamento. Como dizia Paulo: desperta, ó tu que dormes. Dorme o soninho? Não. Dorme na ignorância. Então acorda. Você tem um caminho imenso pela frente para fazer o bem e para fazer o melhor. E como a gente nunca está sozinho, a gente está sempre em atitude de poder fazer o bem. Porque quando eu faço bem, quem é que recebe primeiro? Sou eu. Eu pensei, plasmei aquele bem e levei a pessoa que eu destinei, por exemplo. E aí a gente vai ver também Humberto de Campos dizendo, ele tem um diálogo muito interessante com o Tiago, porque nessa mesma ocasião, Tiago chega para Jesus e mais ou menos diz assim: eu não entendo essa situação da necessidade do escândalo haver, ele ser exposto, bem como sobre a punição de quem provoca o escândalo. Como quem diz: você, Jesus, que pode resolver tudo, por que você permite que haja o escândalo e que aquela pessoa ainda se exponha a esse escândalo? Né? Tiago era novo ainda, não tanto quanto João, mas era novo. Então, a gente, quando é novo, a gente acha que tudo é muito fácil. É só dizer: não, não vai acontecer nada disso, e não acontece. Aí, o que ele diz, Tiago diz para Jesus? Está lá no Boa Nova, quem quiser ler melhor, é o capítulo 14. Ele diz assim: havendo uma justiça soberana que rege todos os destinos, onde houver um destruidor de vidas, amanhã existirá necessariamente uma vítima. Certo?
existe quem destrua vidas, haverá a vítima. E continua, criando então um círculo vicioso. O exterminador de hoje será a vítima de amanhã. Jesus, que não é bobo nem nada, que entendeu por que Tiago havia dito isso, diz assim para ele: Tiago, como se dá o processo de redenção da lei mosaica? Sem pensar, sem titubear, diz Tiago: olho por olho, dente por dente. O que disse Tiago? Repetindo exatamente a justiça-vingança. Não é isso que Jesus ensina para nós. Mas a gente vai ficar ainda boquiaberto sabendo de uma outra coisa. Antes de Moisés, era muito pior. Esse olho por olho, dente por dente, foi um grande avanço da humanidade. Porque antes de Moisés, como é que era? Uma criatura rouba um cabrito do seu vizinho. Como é que era a punição? A morte dessa criatura, do denunciado e de sua respectiva família. Uma criatura roubava um rebanho. Qual era a punição? A sua morte e de sua respectiva família. Então, 2 pesos e 2 medidas, aliás, um único peso e uma única medida para um só delitos diferentes. É roubo? É. Mas não, a lei dos homens não tem penas diferentes para delitos semelhantes? A gente também vai ver isso aqui. Então Moisés disse, bom, já que tem que haver uma punição, vamos resolver a questão. Não vai ser dessa forma. Vai ser olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fizer, você vai receber. Igualzinho. Então, de onde se conclui que aquele cidadão que roubou o cabrito teve uma pena menor do que o que roubou o rebanho. E é assim que precisa ser. Tem que haver equilíbrio em todas as situações. E aí, com essas circunstâncias, o que acontece? Jesus, calmo e sereno, como era, chega para Tiago, depois da resposta que Tiago diz, e faz umas 5 perguntinhas para ele. Confesso a vocês que eu não saberia responder uma. Jesus pergunta para Tiago, Tiago, esqueceste o que determina o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E mais, como podes amar o Criador e ferir a sua obra? Como é possível conciliar o amor do Cristo, ou melhor, o amor de Deus, com crueldade? Mas, como aceitar tudo isso, ainda que em nome da vingança? E a ultimazinha. Como admitir amar o Pai Celestial e sujar as mãos com o sangue do seu irmão? Eu acho que Tiago ficou desse tamaninho assim.
Né? Eu até, quando eu pensei essas... Tem mais perguntas, mas eu achei que essas 5 bastavam. Eu, quando vi isso, eu falei, Jesus, né? Como responder a cada uma dessas? Ainda mais que ele, Tiago, ainda pensava no olho por olho, dente por dente. Mas o que Jesus trouxe para nós foi a lei de amor, a lei de perdão, a lei da caridade. Não foi isso aqui. E tudo isso a gente vai concluir que esse homem de hoje ainda continua procedendo como Tiago, como eu falei anteriormente, sem se recordar que a lei mosaica é revelação da lei de amor. Ela não diminuiu aquela situação da pena? Não diminuiu, não. Ela não fez diferença? Para cada situação de um delito, uma pena? Então, ela é lei de amor também. E Tiago estava esquecendo disso, que era o que Jesus trazia. E aí a gente vai ver, inclusive, que essa concessão de vingança que Moisés trouxe foi tão, assim, descabida que nem ele, que enviado pela espiritualidade superior, teve condição de executar essa lei. Há uma desavença entre hebreus e egípcios, e é o próprio Moisés que suja suas mãos de sangue com relação a um irmão. Porque não importa quem seja esse irmão. Se ele é meu amigo, se eu gosto dele, se ele é aquele companheiro que está ali na calçada, se ele é alguém de que nós não somos muito afins uns dos outros, a nossa sintonia não é a mesma, não importa, ele não vai deixar de ser meu irmão. Isso a gente precisa sempre ter em mente. Depois que tudo isso acontece, e Jesus vem, né? Jesus, nunca julgou, acusou, nem apedrejou ninguém. A gente tem todas essas referências. E aí tem no próprio livro do Boa Nova, tem uma frase espetacular, que diz o seguinte: o guia e modelo da humanidade. Quer dizer, então, aquele que tem a verdade em tudo que diz, faz e pensa. O guia e modelo da humanidade renuncia à função de julgar e toma a si a de educar. O que é a doutrina espírita? Não é a educação? Tudo que a gente aprende na doutrina espírita nos oferece oportunidade de nos educarmos. Não querer mal ao outro. Não fazer aquilo que não quer receber. Porque nós, criaturas humanas, nós somos muito rápidos no julgar aqui, né, como fala, em relação a Jesus, nos julgar, nos maldizer. Mas nós não temos ainda aquela força dentro de nós que nos desperta a procurar qual foi o mal que causou a situação daquele companheiro. Às vezes a gente passa por um amigo, por um conhecido, na própria casa espírita também, não pensem que não tem, e não fala com a gente. A gente diz assim,
Não falou comigo hoje. Por que será? A gente se colocou à disposição daquela pessoa? A gente sabe o que aconteceu com ela até o momento em que ela colocou o pé dentro da casa espírita? Eu conheço casas espíritas que no horário do início da reunião pública, trancam a porta. Não entra mais ninguém. É claro que nós precisamos de ter disciplina. Isso é extremamente importante. Mas também é extremamente importante parar para pensar o trabalho que a espiritualidade teve para encaminhar aquela pessoa à casa espírita. Quantos companheiros fizeram por onde que ele não chegasse à casa espírita? Comigo acontece, eu estou pronta para sair, o telefone toca. Aí o que eu faço? Eu digo, quem será? Vou lá e atendo. Oi, como é que vai? Tudo bem? Tá, tudo bem. Olha só, estou saindo para o centro. Quando eu voltar, te telefono. O meu primeiro compromisso é a casa espírita. Não é que ele seja o primeiro em tudo. Mas se, por exemplo, eu tivesse sido convocada para ir em outra casa espírita, neste mesmo horário, no dia de hoje, o que eu ia dizer? Não posso porque já tenho um compromisso. Eu fui convocada anteriormente para vir aqui. Então, aqui, primeiro. Depois, na outra quinta-feira, se me quiser, tudo bem. É possível até que eu possa atender. Não é que eu tenha também tantos compromissos, nem tantas casas, não. O problema é que a gente tem que ver isso. Quem me chamou primeiro? Então, são coisas que a gente, às vezes, não para pensar, porque é muito pequenininho para nós, nesse dia a dia, nessa faina que a gente tem de cada vez mais ter mais compromissos e ter mais coisas para fazer, e chega de noite a gente, o que eu fiz? Hoje eu estava conversando com a minha diarista, daqui a pouco é Natal. E o ano começou ontem, e a metade dele já se foi. E aí? É isso que a gente também precisa parar para pensar. Será que eu posso ter tantos compromissos quanto eu os assumir? Então é isso também que a gente tem que ver. E aí, quando fala com relação ao modelo de Jesus, que é Jesus, que renuncia à função de julgar, mas toma a si o ofício de educar, por quê que ele tomou a si o ofício de educar? Então, ele responde, porque as criaturas são ligeiras em vinganças, em acusações e em punições. Quem de nós, toda essa situação que está havendo no nosso país, já não teve uma palavra negativa para todos esses que estão sendo investigados? É isso mesmo, está tirando dinheiro da merenda das crianças, assim e assim. Pouquíssimos pararam para fazer uma prece para cada um deles. Porque não é a criança que está sem a merenda que é infeliz, não.
O infeliz é aquele que está tirando o dinheiro de comprar a merenda daquela criança. Porque ela vai receber a misericórdia divina. Vai aparecer alguém ou uma situação que reponha aquela que foi perdida. Aí vocês perguntam para mim, e ele não vai ter misericórdia? Vai. Vai também. Porque ele não é um infeliz. É quem mais precisa. Interessante como é que são as coisas, né? Eu ontem tive assim uns momentos de tranquilidade, de não precisar fazer muita coisa, e às vezes a gente finge que não vê que tem coisa para fazer, para poder descansar o corpo também um pouco, né? Aí eu liguei a televisão, sabe o que estava passando? Ben-Hur. Aqui. Né? Olha como a espiritualidade trabalha. Tipo assim, vai lá, liga a televisão que você vê, vai lá. Quem era o bem-aventurado ali? Né? Principalmente quando ele diz, eu conheço este homem, e vai com aquela cacimba com água, o soldado joga a cacimba no chão para não dar água a Jesus, mas o que valeu ali naquele momento? A intenção de fazer. A intenção de fazer. Porque a gente precisa de entender uma coisa que é muito difícil ainda. É fazer quando pode fazer. Não fazer porque não pode. Mas nunca deixar de fazer porque não pode ou porque não quis. Isso que tem que ficar muito bem gravado na nossa ideia. E aí a gente vê mais ainda em relação a isso. Outra frase do livro maravilhosa. Nunca ninguém lutou com tanta força contra o mal. A gente não conhece ninguém. Diferente de Jesus, conhecemos? Não conhecemos. Mas também, ninguém nunca amou tanto o malfeitor quanto ele. Ele luta contra o mal, mas ama aquele que faz. Por isso ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo. Mas hoje a gente já sabe alguma coisa. Né? Porque quem não sabe está estagnado. Ninguém vem à casa espírita para receber ar-condicionado, nem ficar aqui conversando. Não é só para isso que a gente vê, não. A gente vem para coisas muito importantes. Muito. Qual seja uma delas, se apresentar a Jesus. Aqui estou. E através do trabalho, seja ele qual for, cortar esse papelzinho e colocar ali no lugar. Poxa, que bobagem, qualquer criança faz um negócio desse. Vamos ver depois. Né? A misericórdia que vem mais rapidamente para o que cortou o papelzinho ou para o que disse, que bobagem. Nenhum dos dois vai ficar sem. Mas quem vai receber primeiro é quem está em condições de receber. Aí a gente pensa uma coisa também, vai dizer, mas você fala só que a gente tem que fazer o bem, que isso, que aquilo outro. Mas tem gente que faz e não recebe. Tem outros que não fazem. Tem tudo isso. Mas é preciso que a gente faça também uma diferenciação de certas coisas.
Jesus foi o mais perfeito exemplo da lei de causa e efeito. Que é uma lei que a gente sempre pensa nela achando o lado negativo, né? Ah, fez? Você vai ver só. Né? Mas não é. A lei de causa e efeito é uma lei de amor. Porque quando eu faço o bem, além dele sair como bem de dentro de mim, ele retorna. Essa também é lei de causa e efeito. E aí a gente vai ver o quê? Deus criou o mal? Não. O que é o mal verdadeiramente? É sempre fruto da ignorância espiritual. Sempre. Aquele nosso companheiro que está lá fora, fazendo o que não deve, por que que ele faz? Porque ele não tem conhecimento do que virá em relação a ele no plano espiritual. Castigo? Não. Educação. De repente, ele vai encontrar um banquinho, vai ficar sentadinho ali, meditando, como a gente colocava criança. Senta e pensa no mal que você fez. Jesus não tem pressa, Deus menos ainda. Então, a gente está sendo convidado a cada dia a fazer o melhor. E é um convite gratuito, né? Que você não precisa levar nem um pratinho de salgado, nem um pratinho de doce para essa festa. Mas você vai se esbaldar de comer coisas boas. Paz, harmonia, serenidade, progresso. Olha só, quanta coisa boa. E como o tempo é implacável, o relógio não respeita o que a gente quer falar, mas a gente precisa de respeitar o relógio. A gente vai ver aqui um finalzinho muito interessante. Quantas pessoas aqui presentes neste momento, no caso dos reencarnados, até os desencarnados também, mas como a gente usa a palavra pessoa, a gente está falando em reencarnado, né? Quantas pessoas aqui presentes têm uma vida calma, serena, saudável, estabilizada? Só Deus sabe. E por que outras não têm? Essas que têm, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, como Deus é bom comigo. Não me traz, eu não tenho problema nenhum. Parece que Deus pega tudo assim, leva lá para o plano espiritual, resolve e traz de volta para a gente numa sacolinha de presente. Mas não é assim, não. Lamento decepcionar cada um de vocês. Isso acontece porque nós temos os nossos débitos congelados. Eles ficam congelados e a gente não passa por esses dissabores. E por que que eles ficam congelados? Porque nós ainda não temos capacidade para administrá-los. Então, eles vão descongelando aos pouquinhos. Há um momento em que a gente sobe o degrauzinho da escada e a gente se sente firme e eles, espiritualidade amiga e benfazeja, vê que a gente já pode resolvê-los. Isso é Deus. Isso é Jesus. E os outros somos nós. Agora, uma perguntinha para vocês refletirem em casa
se é, na verdade, isso que eu pensei, que eu respondi nessa pergunta. O que poderemos refletir do encontro dessa tarde? Vamos ver se vocês concordam comigo. Que é impossível separar a misericórdia da justiça divina. Muito embora a justiça dos homens também seja misericordiosa, porque Deus a protege e a faz e ajuda a que isso aconteça. Porque Deus jamais seria inferior ao legislador brasileiro, que sempre tem algum permeio para ajudar aquele que está sendo que está sendo o delituoso naquele momento. E com ele, Jesus, nós podemos caminhar numa direção reta, com passos tranquilos, firmes e sabendo até onde vamos chegar. Fiquem com Deus todos vocês.